Era uma noite fria de agosto de 1966, quando o vento cortava o morro do Vintém como uma lâmina. A lua cheia iluminava parcialmente o terreno acidentado, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Dois homens, João e Carlos, caminhavam pela região, buscando um local tranquilo para pescar. Eram amigos de longa data e aquele era um de seus passatempos favoritos. No entanto, naquela noite, o destino lhes reservava algo muito diferente. Enquanto subiam o morro, João notou algo estranho no chão. Pegadas que pareciam arrastadas, como se alguém tivesse sido puxado contra a vontade. Intrigados, os dois decidiram seguir o rastro. O silêncio ao redor era opressivo, e o único som que se ouvia era o farfalhar das folhas secas sob seus pés. De repente, Carlos parou bruscamente. "João, olha ali!" sussurrou, apontando para uma clareira à frente. No centro, dois corpos estavam deitados lado a lado, vestidos com sobretudos pretos que contrastavam com a palidez da lua. O que mais chamou a atenção, porém, eram as máscaras de chumbo que cobriam seus rostos. As máscaras tinham um design assustador, com olhos vazios e uma expressão fixa que parecia observar tudo ao redor. João hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele se aproximou dos corpos e notou que não havia sinais de violência. As mãos dos mortos estavam relaxadas, como se tivessem simplesmente adormecido. Ao lado de um dos corpos havia uma pequena carta, cuidadosamente dobrada. João a pegou com mãos trêmulas e leu em voz baixa. "A proteção é ilusória. O que está acima vê tudo. Não confie no tempo. O relógio está errado." Carlos arregalou os olhos. "O que isso significa? Quem são esses caras?" João não respondeu. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo invisível estivesse observando-os da escuridão. Sem pensar duas vezes, ele guardou a carta no bolso e sugeriu que fossem embora. "Vamos chamar a polícia. Isso não é coisa para a gente." Enquanto desciam o morro, ambos sentiram uma presença pairando sobre eles. O vento parecia sussurrar palavras incompreensíveis e as sombras ao redor se moviam de forma estranha, como se estivessem vivas. Quando finalmente chegaram à cidade, João e Carlos sabiam que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. A polícia chegou ao Morro do Vintém na manhã seguinte, guiada por João e Carlos. Os corpos ainda estavam lá, intocados, como se o próprio morro os protegesse de qualquer interferência. Os investigadores ficaram perplexos com as máscaras de chumbo e a carta encontrada no local. Nenhum documento de identificação foi encontrado nos corpos, e as máscaras pareciam ser de um modelo desconhecido, com detalhes técnicos que sugeriam um uso específico em ambientes de alta radiação. Enquanto os policiais trabalhavam, João e Carlos foram interrogados separadamente. Ambos contaram a mesma história. Encontraram os corpos por acaso, e a única pista era a carta com instruções enigmáticas. O delegado responsável pelo caso, um homem sério chamado Eduardo Marques, decidiu levar a carta para análise. Ele também ordenou que as máscaras fossem enviadas a um laboratório especializado, já que seu design incomum levantava suspeitas. Enquanto isso, João não conseguia tirar a sensação de que estava sendo observado. Ele decidiu investigar por conta própria, convencido de que havia algo maior por trás daquela descoberta. Ele começou a pesquisar sobre máscaras de chumbo e seu uso e descobriu que elas eram comumente utilizadas em experimentos com materiais radioativos. Isso o levou a um antigo laboratório abandonado nos arredores de Niterói, que havia sido fechado nos anos 1950 após um acidente não divulgado. Naquela mesma noite, João decidiu visitar o laboratório. Ele não contou a ninguém sobre seus planos, nem mesmo a Carlos. O local era sombrio, com paredes rachadas e janelas quebradas. Ao entrar,
ele sentiu um cheiro metálico no ar, como se algo tóxico ainda pairasse no ambiente. Com uma lanterna em mãos, ele começou a explorar os corredores escuros. Em uma das salas, João encontrou equipamentos antigos e documentos empoeirados. Havia registros de experimentos com materiais radioativos, mas muitos dos papéis estavam ilegíveis devido ao tempo. No entanto, uma coisa chamou sua atenção. Um símbolo estranho, semelhante a um olho dentro de um triângulo, que aparecia repetidamente nos documentos. Ele também encontrou uma foto desbotada de um grupo de cientistas, todos usando máscaras de chumbo idênticas às que haviam sido encontradas no morro. Enquanto examinava a foto, João ouviu um barulho vindo do corredor. Ele apontou a lanterna para a porta, mas não viu nada. O barulho continuou, como passos arrastados se aproximando lentamente. O coração de João acelerou e ele decidiu que era hora de ir embora. Ao sair da sala, ele tropeçou em algo no chão, uma pequena caixa de metal, enferrujada, mas ainda intacta. Sem pensar duas vezes, João pegou a caixa e correu para fora do laboratório. Quando finalmente chegou em casa, ele abriu a caixa e encontrou um diário. A primeira página tinha uma inscrição que o deixou gelado. Projeto Sigma. O que está acima vê tudo. Não confie no tempo. O relógio está errado. Era a mesma frase da carta encontrada no morro. João passou a noite em claro, lendo o diário que encontrou no laboratório abandonado. As páginas estavam cheias de anotações técnicas, esquemas e relatos de experimentos que ele mal conseguia entender. No entanto, uma coisa ficou clara. O Projeto Sigma era algo muito maior e mais sinistro do que ele poderia imaginar. O diário pertencia a um cientista chamado Dr. Álvaro Mendes, que parecia ser o líder do projeto. Ele descrevia experimentos com materiais radioativos de origem desconhecida que haviam sido encontrados em uma região remota do Brasil. Esses materiais emitiam uma energia estranha que não seguia as leis da física conhecidas. O diário mencionava repetidamente a frase "O que está acima vê tudo", sugerindo que os cientistas acreditavam estar sendo observados por uma entidade superior. João também descobriu que as máscaras de chumbo eram parte crucial do projeto. Elas não serviam apenas para proteger os cientistas da radiação, mas também para bloquear influências externas que poderiam interferir em suas mentes. Diário mencionava que, durante os experimentos, alguns membros da equipe começaram a ter visões perturbadoras e a ouvir vozes que os levavam à loucura. As máscaras eram uma tentativa de se protegerem dessas influências, mas parecia que nem sempre funcionavam. Uma parte do diário chamou especialmente a atenção de João. O Dr. Mendes escreveu sobre um evento final que ocorreria quando o relógio cósmico atingisse um determinado ponto. Ele não explicava o que isso significava, mas deixava claro que seria algo catastrófico. A última entrada do diário era particularmente perturbadora. Eles estão aqui. Eles sabem que descobrimos demais. As máscaras não são suficientes. O tempo está se esgotando. O relógio está errado. O que está acima vê tudo. João sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que fazer com aquela informação, mas sabia que precisava de ajuda. Ele decidiu entrar em contato com Carlos e contar tudo o que havia descoberto. No entanto, quando ligou para o amigo, ninguém atendeu. Preocupado, João decidiu ir até a casa de Carlos. Ao chegar lá, ele encontrou a porta aberta e a casa em completo silêncio. Dentro, tudo estava revirado, como se alguém tivesse procurado por algo. No chão da sala, João encontrou uma máscara de chumbo, idêntica às que haviam sido encontradas no morro. Ela estava quebrada, como se tivesse sido arrancada à força de alguém. João começou a entrar em pânico. Onde estava Carlos? Quem havia feito isso? Ele decidiu sair dali o mais rápido possível, mas, ao virar-se, viu uma figura parada na porta. Era uma silhueta alta e magra,
vestindo um sobretudo preto. A figura não dizia nada, apenas observava João com uma intensidade aterrorizante. Sem pensar duas vezes, João correu pela porta dos fundos e fugiu para as ruas escuras. Ele sabia que não podia voltar para casa. Alguém ou algo estava atrás dele e ele precisava descobrir a verdade por trás do projeto Sigma antes que fosse tarde demais. João correu sem destino pelas ruas de Niterói, seu coração batendo acelerado e a mente inundada por pensamentos caóticos. A figura que ele vira na casa de Carlos não o seguira, mas ele sabia que não estava a salvo. A noite parecia mais escura do que o normal, como se as sombras estivessem vivas e se movendo ao seu redor. Ele precisava de um lugar para se esconder e pensar. Mas onde? Decidiu ir até a casa de sua tia, uma mulher idosa que morava em um bairro tranquilo. Ela sempre fora supersticiosa e falava sobre energias invisíveis e seres de outros planos. Talvez ela pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Quando chegou, ela o recebeu com preocupação, mas não fez muitas perguntas. João parecia desesperado e ela sabia que algo muito sério estava ocorrendo. Enquanto tomava um chá quente, João mostrou o diário do Dr. Álvaro Mendes para sua tia. Ela folheou as páginas com cuidado e seu rosto ficou cada vez mais sério. João, isso aqui não é apenas ciência, ela disse, apontando para o símbolo do olho dentro do triângulo. Isso é algo antigo, algo que vem de um lugar que não deveria ser perturbado. Ela explicou que o símbolo era associado a lendas sobre uma entidade que observava o mundo desde tempos imemoriais. Dizia-se que essa entidade controlava o fluxo do tempo e que, em certos momentos, ela se manifestava para ajustar o relógio cósmico. Quando isso acontecia, coisas terríveis ocorriam. Pessoas desapareciam, a realidade se distorcia e o mundo, como conhecemos, poderia ser alterado para sempre. João sentiu um calafrio. Isso explicava a frase "o relógio está errado" e o evento final mencionado no diário. Ele percebeu que o projeto Sigma havia despertado algo que não deveria ter sido perturbado. E agora, ele e Carlos estavam envolvidos nisso. No meio da conversa, o telefone tocou. Era a polícia. O delegado Eduardo Marques queria falar com João urgentemente. Ele atendeu com mãos trêmulas. "João, precisamos que você venha à delegacia", disse o delegado, sua voz grave. "Encontramos algo que você precisa ver." João hesitou, mas sabia que não podia ignorar o chamado. Ele se despediu da tia, prometendo voltar assim que pudesse, e seguiu para a delegacia. Lá, o delegado o levou a uma sala onde estavam as máscaras de chumbo e outros objetos encontrados no Morro do Vintém. No centro da mesa, havia um relógio, antigo, com um mostrador estranho que parecia marcar horas que não existiam. "Encontramos isso na casa de Carlos", explicou o delegado. "Ele desapareceu, mas deixou isso para trás. Parece que ele estava tentando nos avisar sobre algo." João olhou para o relógio e sentiu uma onda de náusea. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A entidade mencionada no diário e pelas lendas de sua tia estava se aproximando, e o evento final estava prestes a ocorrer. Enquanto isso, do lado de fora da delegacia, as sombras começaram a se mover de forma estranha. Alguém ou algo estava observando. E João sabia que, em breve, ele teria que enfrentar o que estava por vir. João não conseguia tirar os olhos do relógio antigo. Seu mostrador girava lentamente, marcando horas que não faziam sentido. Números que pareciam pertencer a um tempo que não era o seu. O delegado Marques observava João com uma mistura de preocupação e curiosidade. "O que você sabe sobre isso, João?" perguntou o delegado, cruzando os braços. "Carlos desapareceu e agora você aparece com esse diário cheio de coisas que ninguém entende. Precisamos de respostas."
João respirou fundo e decidiu contar tudo o que sabia. Falou sobre o laboratório abandonado, o projeto Sigma, as máscaras de chumbo e a entidade que parecia estar observando tudo. O delegado ouviu em silêncio, mas seu rosto denunciava o ceticismo. No entanto, quando João mencionou o símbolo do olho dentro do triângulo, o delegado puxou uma gaveta e retirou uma foto. Encontramos isso na casa de Carlos também, disse ele mostrando a foto para João. Era uma imagem antiga, desbotada, de um grupo de pessoas vestidas com roupas estranhas, como se fossem cientistas de uma época distante. No centro da foto, havia um homem segurando um objeto que parecia ser o mesmo relógio que estava sobre a mesa. Atrás deles, uma figura sombria, quase imperceptível, parecia pairar no fundo. João sentiu um arrepio. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A entidade estava se aproximando. E o evento final, mencionado no diário do Dr. Álvaro Mendes, era iminente. Ele precisava agir rápido. Precisamos ir ao Morro do Vintém, disse João, olhando para o delegado. Lá é onde tudo começou. Se há alguma chance de parar isso, é lá. O delegado hesitou, mas acabou concordando. Ele reuniu uma pequena equipe e juntos seguiram para o morro. A noite estava ainda mais fria e o vento uivava como se estivesse avisando sobre o perigo que se aproximava. Quando chegaram ao local onde os corpos haviam sido encontrados, João sentiu uma energia estranha no ar, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo. No centro da clareira, o relógio antigo começou a emitir um som baixo, quase como um tic-tac acelerado. João olhou para o mostrador e viu que os números estavam girando cada vez mais rápido. De repente, uma luz intensa surgiu no céu, iluminando toda a área. Era como se o tempo e o espaço estivessem se despedaçando. "O que está acontecendo?" gritou um dos policiais, cobrindo os olhos com as mãos. João sabia o que era. A entidade estava se manifestando. Ele olhou para o relógio e viu que os ponteiros haviam parado em uma posição impossível. O ar ao seu redor ficou pesado e ele sentiu uma presença avassaladora, como se algo colossal estivesse olhando diretamente para ele. "O que está acima vê tudo", sussurrou João, repetindo a frase do diário. Ele sabia que não havia como escapar. A entidade estava ali, e ela havia vindo para ajustar o relógio cósmico. O ano era 1997, e o pequeno povoado de São Jerônimo, no interior de São Paulo, vivia em paz. As fazendas eram o coração da comunidade, onde famílias criavam gado, galinhas e porcos para sustentar suas vidas simples. Mas algo sinistro estava prestes a perturbar aquela tranquilidade. Na manhã de 12 de outubro, o fazendeiro José Almeida acordou cedo para alimentar seus animais. O sol ainda estava surgindo no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Enquanto caminhava em direção ao curral, notou um silêncio incomum. Nenhum mugido, nenhum cacarejo. Apenas o vento cortando o ar. Ao chegar ao curral, José deparou-se com uma cena que o fez gelar. 3 de suas vacas estavam mortas, caídas no chão de forma estranha, como se tivessem sido derrubadas em pleno movimento. Seus corpos estavam pálidos, quase sem sangue, e pequenas marcas circulares, semelhantes a picadas, adornavam seus pescoços. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele nunca tinha visto nada parecido. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Naquela mesma semana, outras fazendas relataram casos semelhantes. Galinhas, cabras e até mesmo cachorros apareciam mortos, sempre com as mesmas características, sem sangue e com marcas misteriosas. Os moradores começaram a sussurrar sobre uma criatura noturna que vagava pelas redondezas, sugando o sangue dos animais. Algo que não era humano, nem animal.
algo que chamaram de chupa-cabra. Enquanto o medo se instalava, um grupo de jovens decidiu investigar. Liderados por Maria, uma estudante de biologia que estava de férias na casa dos avós, eles planejaram uma vigília noturna. Armados com lanternas, facões e uma câmera antiga, eles se esconderam em um celeiro abandonado, próximo à última fazenda atacada. A noite estava escura, sem lua, e o vento uivava entre as árvores. Maria sentia o coração acelerado, mas tentava manter a calma. De repente, um som agudo ecoou na escuridão, seguido por um silêncio mortal. Algo estava lá fora, algo que se movia rápido demais para ser um animal comum. E então, eles viram uma figura baixa, com olhos brilhantes e uma silhueta que parecia misturar partes de réptil e mamífero, espreitava na sombra. Antes que pudessem reagir, a criatura desapareceu, deixando para trás apenas um rastro de pegadas estranhas e um cheiro metálico no ar. Maria e seus amigos não conseguiram dormir naquela noite. Eles sabiam que o chupa-cabra era real e que ele estava apenas começando. Os dias seguintes foram de caos em São Jerônimo. A notícia da aparição do chupa-cabra espalhou-se como fogo, e os moradores começaram a trancar-se em casa antes do pôr do sol. As ruas, antes movimentadas com o vai e vem dos trabalhadores rurais, agora estavam desertas à noite, iluminadas apenas pelos postes de luz que cintilavam de forma intermitente. Maria e seu grupo de amigos tornaram-se os protagonistas involuntários da história. Eles eram os únicos que haviam visto a criatura de perto, e agora todos os olhos estavam voltados para eles. O padre da cidade, um homem idoso e de fala mansa, sugeriu que a criatura poderia ser uma manifestação do mal, um demônio enviado para punir os pecadores. Já o dono do bar, um cético de carteirinha, achava que tudo não passava de uma histeria coletiva. Mas Maria sabia que não era nenhuma coisa nem outra. Aquela criatura era real, e ela estava determinada a descobrir o que era. Com a ajuda de seu avô, um ex-caçador que conhecia cada centímetro da região, Maria começou a traçar um mapa dos ataques. Ela notou que todos ocorriam em um raio de 5 quilômetros ao redor de uma antiga mata fechada, conhecida como Bosque das Almas. Diziam que o local era mal assombrado, que ali haviam ocorrido rituais estranhos décadas atrás. Maria não acreditava em fantasmas, mas sabia que o bosque era o ponto central de tudo. Na noite seguinte, Maria e seu grupo decidiram se aventurar no Bosque das Almas. Eles levaram consigo uma câmera de vídeo, uma lanterna potente e uma garrafa de água benta, por precaução. O ar dentro do bosque era pesado e o silêncio era tão denso que parecia sufocante. As árvores altas e retorcidas projetavam sombras que se assemelhavam a figuras humanas, e o chão estava coberto por uma névoa baixa que tornava difícil enxergar. Depois de horas de caminhada, eles encontraram algo que os deixou sem fôlego. Uma caverna escondida atrás de uma cortina de cipós. Na entrada, havia marcas de garras profundas nas pedras, e o cheiro metálico que Maria havia sentido antes era ainda mais forte. Era ali, o covil do chupa-cabra. Enquanto debatiam se entrariam ou não, um som abafado ecoou de dentro da caverna. Era um ruído gutural, quase como um ronco, mas com um tom agudo que fazia os ouvidos doerem. Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela sabia que deveriam voltar e chamar ajuda, mas a curiosidade era maior. Com a lanterna em uma mão e a câmera na outra, ela deu o primeiro passo para dentro da caverna. O interior era úmido e escuro, com paredes cobertas por uma substância viscosa que brilhava levemente à luz da lanterna. No chão, havia ossos, espalhados, alguns de animais, outros que pareciam humanos. Maria tentou não pensar nisso. Eles avançaram lentamente até que a caverna se abriu em uma câmara maior.
e foi ali que eles viram. No centro da câmara, em meio a um ninho feito de galhos e folhas secas, estava a criatura. Ela era menor do que Maria imaginara, com cerca de 1 metro de altura, mas sua aparência era aterrorizante. Sua pele era cinzenta e escamosa, seus olhos grandes e brilhantes como os de um inseto, e sua boca era uma fenda cheia de dentes afiados. Ela estava dormindo, mas mesmo assim emanava uma aura de perigo. Maria levantou a câmera e começou a filmar, mas um dos amigos, em pânico, tropeçou em uma pedra solta. O barulho ecoou pela caverna e os olhos da criatura se abriram instantaneamente. Eles brilhavam como faróis na escuridão e antes que qualquer um pudesse reagir, o chupa-cabra saltou em sua direção. O chupa-cabra moveu-se com uma velocidade assustadora, seus olhos brilhantes fixos no grupo, que agora estava paralisado pelo medo. Maria, ainda segurando a câmera, gritou para que todos corressem. O grupo se dispersou, cada um tentando encontrar o caminho de volta para a entrada da caverna. A criatura, no entanto, parecia estar brincando com eles, cortando o caminho de um lado para o outro, como um predador se divertindo com suas presas. Pedro, um dos amigos de Maria, tropeçou e caiu no chão úmido da caverna. A criatura parou diante dele, emitindo um som gutural que parecia uma mistura de riso e rosnado. Maria, vendo que Pedro estava em perigo, agiu por instinto. Ela pegou uma pedra do chão e a jogou com força na direção do chupa-cabra. A pedra acertou o flanco da criatura, que soltou um guincho agudo e recuou por um momento. Foi o suficiente para que Pedro se levantasse e todos corressem em direção à saída. O grupo saiu da caverna em desespero, sem olhar para trás, até chegarem a uma clareira a alguns metros de distância. Lá, eles pararam para recuperar o fôlego, olhando uns para os outros em choque. "O que diabos era aquilo?" perguntou Pedro, ainda tremendo. "Não sei", respondeu Maria, segurando a câmera com firmeza. "Mas temos provas agora. Precisamos mostrar isso para alguém." Ao voltarem para a cidade, Maria e seu grupo foram direto para a casa do delegado, um homem sério e cético, chamado Roberto. Ele os ouviu com atenção, mas era claro que duvidava de suas palavras. No entanto, quando Maria mostrou o vídeo que haviam gravado, sua expressão mudou. As imagens eram tremidas e escuras, mas era possível ver a criatura em movimento, seus olhos brilhantes e sua boca cheia de dentes afiados. "Precisamos chamar reforços", disse o delegado, finalmente convencido. "Isso é maior do que nós." Enquanto isso, a notícia do vídeo começou a se espalhar. Jornalistas de cidades vizinhas chegaram a São Jerônimo e logo a história do chupa-cabra estava em todos os noticiários. Cientistas, caçadores de mitos e curiosos começaram a aparecer na cidade, cada um com sua própria teoria sobre a criatura. Alguns diziam que era um experimento genético que havia escapado de um laboratório secreto. Outros acreditavam que era uma espécie desconhecida de animal, e havia os que insistiam que se tratava de um ser sobrenatural. Maria, no entanto, sabia que a única maneira de acabar com o pânico era capturar ou matar a criatura. Ela se reuniu com um grupo de voluntários, incluindo seu avô, o delegado Roberto e alguns moradores corajosos. Juntos, eles planejaram uma caçada noturna no Bosque das Almas. A noite da caçada foi tensa. O grupo estava armado com facões, espingardas e redes, além de câmeras e lanternas potentes. Eles entraram no bosque em formação, cada um alerta a qualquer movimento ou som. Maria sentia o coração acelerado, mas também uma determinação férrea. Ela sabia que aquela era a única chance de acabar com o pesadelo. Quando chegaram à caverna, encontraram algo inesperado. A entrada estava bloqueada por pedras e galhos, como se alguém ou algo tivesse tentado selá-la por dentro. O grupo começou a remover os obstáculos,
mas logo foram interrompidos por um som vindo de dentro da caverna. Era o mesmo ruído gutural que haviam ouvido antes, mas desta vez parecia mais alto, mais furioso. "Ela sabe que estamos aqui", sussurrou. O avô de Maria, segurando sua espingarda com firmeza, e então, sem aviso, o chupa-cabra surgiu da escuridão, saltando em direção ao grupo com uma agilidade assustadora. O delegado Roberto atirou, mas a criatura desviou com facilidade, desaparecendo entre as árvores. O grupo se dispersou, tentando cercar a criatura, mas ela era rápida demais, imprevisível demais. Maria, no entanto, tinha um plano. Ela havia trazido consigo uma armadilha improvisada, feita com uma rede e cordas. Enquanto a criatura distraía o grupo, ela e seu avô montaram a armadilha em uma clareira próxima. Depois, Maria usou a câmera para emitir um som agudo, semelhante ao que haviam ouvido na caverna. A criatura, atraída pelo barulho, correu em direção a eles. Foi então que o avô de Maria acionou a armadilha. A rede caiu sobre o chupa-cabra, prendendo-o por alguns segundos. A criatura lutou com força, rasgando parte da rede, mas foi o suficiente para que o delegado e outros membros do grupo se aproximassem e a imobilizassem com cordas. Finalmente o chupa-cabra estava capturado. Com o chupa-cabra finalmente capturado, o grupo respirou aliviado, mas a tensão ainda pairava no ar. A criatura, agora amarrada com cordas reforçadas e coberta por uma lona, emitia sons guturais e se contorcia com uma força surpreendente. Seus olhos brilhantes pareciam refletir uma inteligência perturbadora, como se estivesse planejando sua próxima movimentação. Maria, ainda segurando a câmera, aproximou-se cautelosamente. Ela sabia que aquela era uma oportunidade única de estudar a criatura, mas também sentia um frio na espinha ao olhar para aqueles olhos que pareciam penetrar sua alma. O delegado Roberto sugeriu que eles levassem o chupa-cabra para a delegacia, onde poderiam mantê-lo seguro até que especialistas chegassem. No entanto, o avô de Maria, um homem de poucas palavras, olhou para a criatura e murmurou: "Essa coisa não é natural. Não podemos deixá-la viva." A discussão foi interrompida por um barulho vindo da mata. Galhos quebravam e o som de passos pesados ecoava na escuridão. O grupo se preparou para outro ataque, mas o que surgiu das sombras não era outra criatura, e sim um grupo de homens vestidos com trajes militares. Eles carregavam armas de alto calibre e equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. "Afaste-se da criatura", ordenou o líder do grupo, um homem alto de olhos frios. "Isso é uma questão de segurança nacional." Maria e os outros ficaram perplexos. O que o exército estava fazendo ali? E como sabiam sobre o chupa-cabra? Antes que pudessem questionar, os soldados cercaram a criatura e começaram a carregá-la em uma espécie de container blindado. Maria, corajosamente, aproximou-se do líder. "O que está acontecendo? O que é essa coisa?" perguntou ela, segurando a câmera com firmeza. O líder olhou para ela por um momento, como se estivesse avaliando o quanto poderia revelar. Finalmente, ele suspirou e disse: "Essa criatura é resultado de um experimento que deu errado. Um projeto secreto do governo, criado para desenvolver armas biológicas. Ela escapou de um laboratório há alguns meses e nós estamos tentando recuperá-la desde então." Maria sentiu um misto de raiva e incredulidade. "Vocês criaram isso? E agora ela está matando animais e aterrorizando nossa cidade." O líder não respondeu. Ele apenas fez um sinal para seus homens, que rapidamente terminaram de carregar o container. Antes de partir, ele olhou para Maria e disse: "Esqueça o que viu aqui hoje. Isso nunca aconteceu." E assim, os soldados desapareceram na mata, levando consigo o chupa-cabra e qualquer esperança de respostas que Maria e os moradores de São Jerônimo pudessem ter. Nos dias seguintes,
A cidade tentou voltar à normalidade. Os ataques pararam e os animais deixaram de ser encontrados mortos. A história do chupa-cabra começou a ser tratada como uma lenda, uma histeria coletiva que havia assustado a todos. Mas Maria sabia a verdade. Ela ainda tinha o vídeo, a prova de que a criatura era real. No entanto, algo a impedia de mostrá-lo ao mundo. Talvez fosse medo, ou talvez a sensação de que havia forças maiores em jogo, forças que ela não poderia enfrentar. Anos se passaram e Maria mudou-se para a cidade grande, onde se tornou uma bióloga renomada. Ela nunca mais falou sobre o chupa-cabra, mas às vezes, em noites de lua cheia, ela ainda sonhava com aqueles olhos brilhantes e aquele cheiro metálico no ar. E sempre que ouvia histórias sobre criaturas misteriosas ou experimentos secretos, ela se perguntava: quantos outros segredos o governo estava escondendo? E quantos monstros ainda estavam por aí, à espreita nas sombras?